Sejam muito bem-vindas à nossa aula do Código da Cor. Como vocês estão vendo aí na tela, eu estou apresentando parte do meu dossiê que eu utilizo, né, comigo, mas também com as minhas mentoradas. Então, eu estou mostrando aqui para vocês como que eu montei a minha estratégia de imagem, tá? E o que é interessante desse guia é que ele é muito mais, né, do que um guia de estilo ou de como você se vestir, mas ele mostra também o nosso código de poder. Então, através do meu método, o CPV, que é cor, posicionamento e vestimenta, você vai conseguir ver a mudança que é feita através desses códigos, para que cada detalhe visual ele trabalhe a favor da nossa autoridade, tá? Por que que eu estou trabalhando com autoridade agora? Eu fazia uma consultoria muito focada em autoestima, muito focada em feminilidade, porém eu vi que tem muitas empreendedoras, empresárias, que elas precisam dessa imagem de autoridade, assim como eu também preciso, né? Então, como eu estou percorrendo esse caminho, eu quero trazer vocês comigo também. Então, vamos lá. Antes de tudo, eu faço um diagnóstico com todo mundo que entra ali comigo, tá? Então, esse diagnóstico vai ser para estudar qual que é o estado atual. Então, o meu seria essa imagem acolhedora que eu passava, mais feminina, focada na estética e na conexão emocional. Então, como eu expliquei para vocês, né, a minha consultoria também era sobre isso. E o destino é onde eu quero chegar. Então, hoje eu quero comunicar profissionalismo, inteligência, poder e organização, e ser a única opção a ser lembrada. Esse ser a única opção a ser lembrada, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso através das cores, tá? Comunicar profissionalismo e inteligência também dá para usar as cores para isso, o poder e a organização também. Mas existem outros elementos também que a gente vê lá na aula do código 2, que é o posicionamento, tá? Então, todo esse método, ele em si, ele é muito completo. Então, fazendo o método completo, não precisa de mais nada, sabe? Porque tudo vai estar trabalhando a seu favor. E a missão, né? Qual que vai ser a minha missão? Qual que vai ser o caminho para eu chegar a essa transição, né? Então, ali tá a transição para uma imagem de inteligência e prontidão para transformar a vida de mulheres empresárias pelo mundo. Então, aqui eu coloco como que vai ser essa transição e quem que vai ser o meu público também, que eu preciso entender qual que é o meu público para poder me conectar com ele, tá? Então, tem aqui uma frase: nossas roupas vestem o que as palavras que não precisamos dizer. O que que isso quer dizer, gente? Assim, existe estudo psicológico sobre que a nossa imagem, ela vem antes das nossas palavras, então é 55% a imagem, é 38% a postura e 7% é o tom de voz, aquilo que eu tenho a dizer, o conteúdo. Então, primeiro vocês começam a reparar como que tá a minha imagem, o que que eu tô usando de roupa, aí vocês vão ver o acessório, aí vocês vão ver as cores, né. Então, depois disso, vocês começam a perceber o que eu tô falando. E agora que vocês começam a entender: "Pô, isso que ela tá falando é importante", sabe. Então é nessa ideia que existe esse estudo psicológico, e tem mais um outro estudo que é o efeito halo, que mostra que 70% dos participantes que eram mais atraentes, né, isso não quer dizer da beleza da pessoa, né, se é bonita ou não, mas o quanto aquela pessoa, está arrumada, né, está apresentável, e essas pessoas tiveram 70% mais de chance do que as outras. Então, tudo isso é importante. Aí tem uma carta aberta, né: "Carla, você está pronta para o seu novo nível?". Antes de entrarmos nos códigos técnicos, quero que você entenda que esse documento é o mapa para o seu próximo nível. Como vimos na sua
imersão, você já tem força e propósito. O que faremos agora é alinhar a sua embalagem, a sua essência. Então, isso aqui da essência, eu respeito toda a essência da pessoa, porque esse estudo, essa estratégia de imagem, ela não é feita aleatoriamente. Então, se eu vou fazer uma estratégia de imagem para você, eu não vou pegar, por exemplo, as roupas que funcionam para mim e colocar em você, como se, né, funcionasse assim facilmente para qualquer um. Então, cada um vai ter o seu estilo personalizado. Aí vamos decodificar a sua imagem em 3 pilares. O branding cromático, tá? Que é esse primeiro, que é o código da cor, que eu coloquei mais fácil para vocês entenderem, mas ele é branding cromático. E vocês vão entender o que é brand. O seu posicionamento estratégico, que é o código 2, e a estrutura de imagem pessoal, que é o código 3. Então, todos esses alinhados vão formar um mapa de identidade visual para que eu alcance o próximo nível. Esse próximo nível que eu quero alcançar, essas outras clientes que eu quero atingir, certo? Aqui tem um pouco da minha história. Então, vem o que eu acredito. Acredito que a imagem é uma ferramenta de negócio mais poderosa que você possui. Como estrategista e mentor, eu utilizo o método CPV para transformar sua estética em uma assinatura de autoridade, tá? Então, é isso que eu acredito agora nesse momento e que eu estou trabalhando agora. Unindo a minha bagagem do marketing, então, existe parte da minha história ali. Bagagem no marketing é a consultoria de imagem. Para quem não me conhece, eu já venho do marketing já faz 7, 8 anos, alguma coisa assim. E quando eu comecei, na verdade, eu me formei, eu só tenho formação em marketing, eu não tinha experiência nenhuma. Por exemplo, eu não trabalhei num escritório de marketing. Eu já trabalhei para agências, mas não da forma, como que fala, padrão, digamos assim, né? Ah, você foi contratada, pegamos seu currículo, tal, fez entrevista e passou. Não foi dessa forma. Como que foi que eu consegui? Eu me posicionava no Instagram. Então, eu me posicionava da forma correta, com os conteúdos corretos, com o público correto e com a imagem correta. E aí as pessoas começaram a confiar. Eu já tive cliente do Rio de Janeiro, de São Paulo, e eu sendo de Curitiba, né? Já tive de Curitiba, já tive da região metropolitana, enfim. Então, assim, não tem como. O digital, ele abre muito essas fronteiras, assim, sabe? Então, se você não trabalha a tua imagem, se você não trabalha o teu posicionamento no Instagram para isso, não vai funcionar. Então, você não vai conseguir passar de nível assim como eu, né? Então, assim, eu trago muito dessa minha história para vocês entenderem que isso realmente faz diferença, né? A imagem, ela pode abrir portas. E é nisso que eu acredito também. Então, aí eu fui para a consultoria de imagem. E na consultoria de imagem também aconteceu muita coisa importante, assim, porque eu fiz a consultoria de imagem para agregar no meu serviço de marketing para lojas, porque era o meu público. Eu falei, vou fazer esse curso porque eu acho que vai agregar e vai ser meu diferencial. Então, eu sempre me posicionava como social media de moda, meus clientes eram de moda, então eu tinha que ter uma imagem, né, de moda também. E aí eu fiz para aplicar em mim e para também ajudar minhas clientes com essas técnicas. Mas enfim, gente, eu não sabia que a consultoria de imagem ia ser o meu principal empreendimento depois. Então, hoje eu estou aqui para passar esse conhecimento para vocês. Mas, assim, na consultoria também eu fiz Enquanto eu estava fazendo a formação, eu lancei um desafio, falei, gente, o que vocês acham? E essas pessoas, elas participaram do meu desafio. Muita gente saiu transformada, com outra visão sobre a sua imagem, né? E depois desse desafio, eu já comecei a aplicar a coloração pessoal, né? Então, isso foi em 2023.
E aí agora, em 2026, depois que eu passei a margem de 100 clientes atendidos, eu pensei assim: "Tá, mas, algo tá faltando. Eu não posso só dizer para vocês que a cor vai resolver tudo, porque não vai. A cor sozinha não vai. Vocês vão entender agora nessa aula como que a cor ela é importante. E a cor é diferente, por exemplo, se eu tô usando, um azul num blazer ou num shortinho de malha. Eu vou explicar um pouco mais para frente sobre isso. Então não adianta você falar assim: "Ah, eu vou usar azul porque remete à autoridade", ou vou usar preto porque remete à autoridade, à elegância. Não, né, porque, assim, vai depender muito da estrutura do tecido, da modelagem, tem muitas coisas que a gente precisa, colocar dentro desse mapa, por isso que eu montei todos os 3 códigos ali, tá. E bem interessante falar também na consultoria de imagem, eu, depois de ter feito a formação, atendido e tal, algumas pessoas, eh, eu já fui palestrar em empresas, eu já fui, atender uma empresa em São Paulo. Então, assim, são coisas que eu não me imaginava fazendo se eu estivesse num escritório qualquer ali, né. Então, assim, teve algumas oportunidades que a pessoa me encontrou no Instagram. Me encontrou ali, viu o que que eu fazia, me mandou mensagem, eu mandei orçamento e tal, porque assim foi, que aconteceu com essa última empresa que eu atendi, né. Não foi por indicação, foi uma pessoa que nunca me tinha me visto na vida, ninguém tinha falado de mim para ela, ela só me encontrou, falou: "Olha, eu sou do RH de tal empresa e eu preciso contratar o teu serviço, quanto que é e tal", e eu passei o orçamento, ela me contratou, e eu fui fazer esse atendimento, fiz a palestra e fiz atendimento com as mulheres lá. Então é isso que vocês precisam entender, porque a imagem ela pode te levar a outros lugares, sabe, e não importa qual que é o seu nicho. Agora, eu não apenas visto mulheres, mas eu posiciono marcas pessoais com clareza e propósito. Quando você domina seus códigos visuais, o mundo lê a sua autoridade mesmo antes de você falar. Então é sobre isso, né, que eu estava dizendo. Agora o código C, vamos lá, cor como branding. O que é branding, gente? É um conjunto de ferramentas muito utilizado no marketing para caracterizar algumas marcas. Então toda marca tem o seu brand, tem as suas cores, tem a sua comunicação. Então é isso que eu vou explicar aqui para vocês também. A identidade cromática estratégica, as cores da sua beleza. Então aqui eu faço sim uma uma análise da sua beleza, né, não é uma coisa aleatória. Ó, a minha no caso é outono escuro, então eu vou acessar aqui o link da minha análise cromática. Aí eu vou mostrar bem rapidinho aqui para vocês, só para vocês entenderem como que é feita uma análise de coloração, digital, tá. Por quê? "Ai, Carla, eu não sou do mesmo lugar, da mesma região que você, não consigo fazer a coloração digital", quer dizer, pessoal, presencial. Então, eu tenho a coloração digital, também funciona da mesma forma, tá. Então aqui eu analiso o contraste. E aqui também, são 2 análises de contraste, tem a primeira ali, que é no preto e branco, e tem a segunda, que é nas estampas, tá. O contraste, ele vai servir para entender qual que é a diferença de uma cor para outra e se a minha pele, ela aguenta. Então, por exemplo, aqui nesse médio contraste quente, parece que mistura mais, só que ainda o meu cabelo ele é um pouco mais escuro do que as cores que estão aqui. Então quando eu for procurar uma estampa, essa daqui vai funcionar melhor, e daí são cores bem próximas, olha, é marrom, eh, aí tem um tom de marrom um pouco mais escuro e tem um terracota. Esse aqui é o baixo contraste escuro. E no alto contraste, quase dá certo também.
Só que esse aqui é o baixo contraste quente e esse é o frio, tá? Geralmente as pessoas de cartela de inverno têm um alto contraste. Mas como eu sou de outono, eu tenho um contraste um pouco do médio para alto. Então, se eu for usar uma estampa só preta e branca, que é um contraste muito grande de uma cor para outra, daí já não vai ficar tão legal. Mas se tiver um amarelo ou um marrom, alguma cor quente misturada, aí eu consigo segurar. É mais ou menos nesse sentido, mas vocês não precisam se prender muito a isso. O que eu preciso entender realmente é sobre o subtom da pele, que no caso a minha é neutra quente, então aqui no neutro dá para ver que funciona muito bem, todas as cores do meu rosto, elas se repetem aqui. Já no frio eu já fico um pouco mais pálida, parece que a olheira aumenta um pouco. E já no quente, ele devolve uma cor a mais no meu rosto, deixa um pouco mais bronzeado, digamos assim. Então, só que a gente tem que escolher, ou é neutro quente ou é neutro frio. Então, no frio, né, como eu já falei, já fico um pouco mais pálida, com uma cara assim mais de cansada. No quente já fica mais iluminado, então, melhor nas cores quentes. E isso vai dizer os metais que eu devo usar também, que são os acessórios. Então, o prata, ele é mais para peles frias. Então, eu acredito, né, para mim, olhando assim na análise, o dourado vai funcionar melhor. E também o cobre, por ele ter esse aspecto mais dourado, tá? Mais quente. E aí o rosé gold, ele é já mais rosa, assim, né? Não é que fica ruim, mas seria a minha terceira opção. Daí nas dimensões a gente vai ver profundidade, então tem clara, média e escura. Só que ou vai ser clara ou escura, que é mais assertivo. Então, no claro, a pigmentação das cores tem mais branco, então por isso a cor fica mais clara. E na outra tem pigmentação preta. Então, aqui eu fico melhor porque o meu cabelo, olha, muito escuro para essa cartela aqui. Então, por mais que a minha pele seja um pouco mais clara do que o meu cabelo, eu ainda vou funcionar mais nas cores escuras. E aí tem a temperatura, ou vai ser fria, ou neutra, ou quente. Aqui acontece a mesma coisa lá do primeiro subtom lá, que no frio eu fico um pouco mais pálida, com mais olheira, né? Geralmente a pele fica mais branca e aí a olheira ela evidencia. Então, e tem o quente aqui, que ele dá mais essa cor pra pele, né? Devolve a cor. Mas as cores frias aqui, ó. Daí tem o quente, né? O quente ele vai ser muito baseado em amarelo e o frio vai ter muito o azul, o rosa, o roxo. Sabe quando a gente estuda na escola o que é cor fria, o que é cor quente? É mais ou menos por aí. Então, o quente vai ter muito laranja, amarelo, cores mais vibrantes, né? Vermelho e também o verde. Aí aqui já vai pegar as cores frias, que é o azul, o rosa e o roxo. Então eu fico melhor nas cores quentes, porque a minha pele, ela já tem um fundo mais quente. Então aqui parece que eu tô fora dessa cartela. Aqui eu me misturo nessa cartela. Aí tem a intensidade, suave, média ou brilhante. E aqui a gente vai ver só a comparação do suave e do brilhante. O suave, ele tem pigmentação de cinza na cor. Então, assim, a minha pele, o meu cabelo ele é mais fosco. Ele tá um pouco molhado aqui, tá? Mas ele é mais fosco, né, quando ele tá seco. E no brilhante, a pessoa tem que ter esse brilho mesmo. Tem que ter o brilho no cabelo, tem que ter o brilho na pele, o brilho no olhar. Então a pessoa, às vezes, ela tem a pele até assim, mais oleosa,
Então ela funciona muito bem no brilhante, tá? Então, assim, no meu caso, eu vou combinar mais com o suave, por mais que sejam cores claras, o suave ele acompanha mais o subtom, a minha pele, a característica da minha pele, do que o brilhante, porque o brilhante as cores chegam antes de mim, tá? Então é mais nesse sentido, assim. E as cartelas, gente? Então aqui tem verão claro e primavera clara. Já vimos que claro não funciona para mim. Suave também não seria o ideal. Aí os brilhantes, né? Que é a cor que chega antes também não seria bom. Daí vem as cores frias. Não se mistura com a minha beleza, né? Parece que eu sou uma coisa e a cor é outra. Por causa da pigmentação. Aí tem as cores quentes funcionam melhor. A diferença é que na primavera as cores são quentes e claras, e no outono são quentes e suaves. E eu tenho mais característica de suave, então eu vou continuar aqui no suave, no outono quente. Só que aqui nós temos a minha primeira característica lá do contraste, que o escuro fica melhor. E lá da profundidade que o escuro fica melhor. Só que a diferença é que tem um escuro frio e um escuro quente. No caso, como a minha pele é quente, eu fico melhor no outono escuro. Então é basicamente assim que a gente faz a análise. Aí tem as estações aqui, então por estação o verão, que são as cores claras. No inverno são as cores mais intensas e frias. Na primavera são cores claras e brilhantes, saturadas, né? E aqui os outonos, que são suave, quente e escuro. Então, o melhor para mim ainda fica o outono escuro. Aí tem o preto e branco, só para comparação. Então, assim, quando eu tô com o cabelo molhado, ele sustenta o preto puro, sabe? Então, assim, como ele tá hoje, ainda daria certo. Porém, o preto fosco, ou assim, o grafite, né? Uma cor quase preto, é o ideal para mim, tá? Então, assim, só para entender como o preto ele pesa mais, né? Ele pesa, tipo, nas olheiras aqui e tal. Esse aqui já não pesa tanto, não envelhece tanto. Tem o off-white e tem o branco puro. Então, assim, no off-white, como ele tem um fundo mais amarelado, ele fica melhor do que o branco puro pra mim, porque eu tenho a pele quente, então tudo que é quente vai ficar melhor, tá? Aí o tom de cada cor. Aqui eu vou explicar pra vocês como é que funciona. A cor saturada sempre vem na primavera. Então, assim, quando a gente pensa em amarelo, é esse amarelão aqui, né? É a cor pura. Aí, se a gente colocar cinza na composição, vai ficar um outono. Então, fica lá um tom de amarelo mostarda. Se a gente colocar azul, ele vai ficar um tom de amarelo meio, meio esverdeado, tá? Então, esse tipo de amarelo aqui é para inverno. Se a gente colocar um azul, né? Se a gente pegar o amarelo de inverno e colocar o branco, aí ele vai para verão, porque daí ele vai ficar mais claro, entende? Então, para vocês entenderem, você que já tem a tua cartela, a diferença de cada amarelo aqui, você tem que entender as pigmentações, tá? Então, vou explicar mais na próxima cor. O azul é a única cor que vai ser puro do inverno, tá? Porque o inverno ele é baseado em cores azuis, rosa e roxo. E a primavera vai ter muito do vermelho, laranja e amarelo, tá? Então, o inverno ele vai ser a cor pura do azul. Se colocar branco, vai para o verão, vai ficar mais claro. Se colocar amarelo e branco, ele vai ficar mais claro e mais luminoso. Então, vai para primavera. Se colocar amarelo para ficar quente e cinza para ficar suave, ele vai para outono.
Aí o rosa puro, ele vai vir de primavera, tá? Na primavera aqui é mais esse rosa chiclete. E no inverno ele vai ter adição de azul para ficar nesse tom um pouco mais fúcsia, mais fechado. E se colocar o branco nesse rosa de inverno, vai ficar mais claro, vai ficar uma cor de verão. Se colocar cinza na composição desse rosa aqui, cinza e amarelo, ele vai ficar quente, vai ficar. O amarelo já tem aqui, mas se colocar o cinza, ele vai ficar outonal. O verde, então, ele puro é de primavera. Coloca azul na pigmentação dele, ele vai para um verde de inverno. Se coloca branco nesse verde de inverno, ele vai ficar bem mais claro. Se coloca amarelo e cinza, ele vai ficar nesse tom assim mais verde militar. O vermelho puro vai vir de primavera também. Então, se coloca cinza, ele vai ficar outono. Se coloca azul, ele vai ficar inverno. E se coloca mais branco, ele vai ficar no verão. Aqui, o marrom é a única cor que é originada do outono, porque o outono ele tem cores mais terrosas. Então, se coloca um branco na composição do marrom, ele vai para a primavera. Já no inverno, ele vai ter que vai precisar de um azul para ficar nesse tom de marrom mais fechado. E no verão, ele vai precisar de branco para ficar mais claro. O cinza puro, ele vem de inverno, tá? Então, se coloca branco, ele vai ficar verão. Se colocar um amarelinho, ele vai ficar mais iluminado. E com o branco, ele vai ficar mais claro também. E se colocar um amarelo e um marrom, ele vai dar esse tom de cinza mais marronzado, assim, né? Marronzado. É uma cor. Essa é nova. Vamos para estampas agora. As estampas, então, de verão claro, a gente vê que não funciona bem. Verão frio também não. E verão suave. Então, sempre são 3, são 4 estações, né? Mas de 4 estações tem 3 vertentes. Então, do verão é suave, frio e claro. Essas 3 aqui não ficam boas. Aí o inverno tem brilhante, tem inverno frio e tem o inverno escuro, né? O inverno escuro ainda funciona um pouco melhor, só que eu ainda fico muito amarelada. Aí a primavera clara, que não dá certo, primavera quente, primavera brilhante, fica muito intenso, né? Aí o outono suave, dá pra ver que a suavidade da minha pele já funcionou melhor aqui. Porém, o outono quente, ele dá mais vida. E o outono escuro, ele acompanha mais a cor do meu cabelo e dos meus olhos. Então, assim, quando eu for procurar por estampas, eu sempre tenho que procurar por fundos escuros, que elas vão funcionar melhor para mim, nesse meu caso, né? Cada um vai ter a sua cartela. Beleza? Então, acho que... tem um animal print também. Nas duas fica bom, só que pro outono, como o meu é outono escuro, então ele tem que ter alguma pigmentação escura na estampa. Então, por isso que eu fico melhor de onça do que da girafa. E tem a cobra, não, a zebra e a cobra. Zebra vai ficar muito bom para quem é inverno, porque tem esse alto contraste. E para cobra seria cartelas de verão, porque ela é bem clarinha. Os batons agora. Batom, então, como a gente viu, eu não fico bem de batom de cores claras, então batom claro também não vai funcionar muito bem, tá? Esses tons aqui, eles são rosas muito frios, então parece que não acompanha a minha pele. Esses tons de primavera, eles são muito saturados, então eles chegam muito antes. Os tons de inverno, eles são muito escuros, então esse mais escuro aqui, ele fica bem pesado.
E esses são os de outono, então qualquer um dos 3 fica bom, só que esse mais claro aqui eu já descarto, porque eu não gosto muito de batom claro. Então o que vai ficar melhor é o outono quente e o outono escuro, no meu caso, tá? Ok, agora a gente vai para voltar lá para eu mostrar para vocês. Agora o guia digital, ele vai ser assim, compartilhar essa guia. O que eu tô mostrando aqui, qualquer dúvida vocês podem colocar aqui no chat, ou colocar também no grupo que eu vou responder, ou me chamar que eu também respondo. Mas assim, o dossiê de coloração pessoal é um guia digital, na verdade. Ele é o de outono profundo, tá? Então, assim, para eu ter uma ideia das minhas cores, né, para abrir mais o leque, assim, aqui tem a cartela de cores, tem as cores premium, tem as características de personalidade também. Tem as melhores cores, né, as principais aqui. Então tem terracota, tem caramelo, tem verde oliva, militar, tem marsala, né, ovinho, tem um marrom escuro, tem o azul marinho, o azul petróleo. Esse azul que eu tô usando é o petróleo. Tem bege. Aí tem as cores para evitar, né, que são as cores claras. Depois eu vou mostrar uma simulação para vocês verem como cor clara não funciona. E tem as cores intensas e frias também que eu devo evitar. Então, aqui tem a cartela irmã, inverno profundo. Eu posso roubar algumas cores de inverno, só que não pode ser clara, nem azulada e nem acinzentada. Então, aqui deve ser. Quase não sobra nada, para ser bem sincero. Então, tem a cartela oposta, que é verão claro. Então, tudo que é cor clara, fria, não fica bom para mim. Aí tem alguma coisa do contraste. Aqui vem pro metal. Então, é sempre o dourado, quente, né? Cobre, envelhecido, e tem o rosé gold também, tá? E os acabamentos brilhantes, né? A prata, cravejado, não ficam bons para mim, porque eles parecem que não fazem parte do meu rosto, sabe? Não chega junto comigo. As inspirações de cabelo, eu, como outono escuro, como uma cartela, né, escura, eu devo sempre manter a raiz escura no meu cabelo, tá? Então tem alguma coisa aqui de marrom mais iluminado, mas sempre mantendo, né, a característica escura. Aí tem o loiro mel, assim, que ele pode ser mais iluminado também na parte de baixo. Eu já fiz assim, porém eu tive que usar muita roupa clara, então, assim, eu mudei meu guarda-roupa por causa da coloração do meu cabelo, só que isso eu nem sabia, né, de coloração pessoal e tal. Então, assim, ficou bom, mas não é algo que eu faria de novo, então vai muito do gosto da pessoa. Tem esse aqui, que ele é um marrom chocolate, então por inteiro ali, mas ele, com certeza, aqui ele deve manter. E tem até o branco, né? O branco, se manter também a raiz escura, por mais tempo possível conseguir, é melhor, né? Para ser feito, para que não deixe mais envelhecido, assim, né? Porque as cores claras elas acabam apagando e envelhecendo, assim, para quem é de cartela escura. Então, cores frias, claras, azuladas, acinzentadas não vão funcionar bem e nem assim também muito intenso. Aí nos cosméticos, acabamentos foscos ou brilho leve, de leve, geralmente. Eu reparo assim que batom mate funciona muito bem, a base mate também funciona muito bem, porque continua, né, acompanhando as minhas características. E o brilho, se ele for levezinho assim, né, é de boa. Aí tem os esmaltes, né, que eles vão ser escuros também. O que que acontece? No esmalte,
Esse esmalte aqui que eu passei, ele é um pouquinho mais claro. Eu achei, quando eu peguei ele, eu achei que ele era mais escuro, sabe? Quando a gente vê na embalagem ali. Mas aí você passa, ele fica mais claro. O que que acontece? O esmalte, quando a gente vai mudando o nosso guarda-roupa para as cores da cartela, ele vai acompanhar isso, né? Porque daí você vai querer combinar a cor das suas unhas com a maioria das roupas que você tem e tudo mais. Então, eu acredito que o esmalte ele vai acompanhar nesse sentido assim. Mas para não errar, você pode fazer um nude, né? As cores mais cor de unha, assim, que não vai errar. E aí tem alguns looks para inspirar. Isso aqui é só para inspirar na combinação de cores. Então, assim, não tá mostrando um estilo específico, não tá mostrando um corpo específico, tá? São vários tipos de corpos e tipos de estilos misturados, mas a ideia é ver as combinações de cores. Então, vinho com mostarda, caramelo com branco e jeans, ou caramelo com cinza e grafite. É, aqui tem um vinho, né, um monocromático. Aqui tem mostarda com terracota, enfim. Daí tem todas essas combinações aqui. E no círculo cromático vai falar sobre essas combinações. Então tem 3 tipos de combinações muito fáceis de fazer com as cores. É a monocromática, que é uma cor só, né? Ou você pode fazer tom sobre tom, porque daí é uma cor só, mas assim, uma é mais claro e outras mais escura. Tem a combinação análoga, que são de cores vizinhas. Então, se você pega aqui, por exemplo, o vermelho com o laranja, vai dar uma combinação bonita. O verde com azul, ou o roxo com pink, fica muito bonito, tá? O complementar já é uma mais ousada, porque ela vai pegar cores opostas. Então, o vermelho ele vai combinar lá com aquele outro azul de baixo ali. Se pegar o roxo aqui, ele vai combinar com esse verde. Ou esse azul aqui, ele vai combinar com o amarelo. Esses são os tipos de combinações que podem ser feitas também, tá? E tem a simbologia das cores. O que que elas transmitem? Igual eu estava falando para vocês. O azul num blazer é diferente de um azul num shortinho de malha. Então vai depender do tecido. O amarelo em um tecido fluido é diferente de um amarelo em um tecido estruturado. O laranja claro é diferente do laranja escuro, que vai ser mais um terracota, né? Então tem tudo isso. Mas aqui tem alguns significados das cores para a gente, né, poder se localizar. O cinza, ele é neutro, né, ele vai passar, eh, bem pouca emoção, né, tá falando aqui sem carga emotiva. Elegância, solidez e estabilidade. Então tem as palavras positivas e tem as negativas, né. O azul, ele é tranquilidade, serenidade, espiritualidade, mas ele pode passar também frieza, monotonia e depressão. Então, isso vai depender da composição que você vai fazer, se você não vai usar acessórios, se você não vai usar maquiagem, saiba que pode passar a imagem errada. Então, você só cuidar das cores não vai bastar. Mas é importante sim saber. O verde é o único que tem mais coisas boas, é esperança, liberdade, saúde, natureza, dinheiro. O amarelo, ele é luz, calor, descontração, otimismo, alegria, mas ele pode ser desonestidade, covardia, traição, inveja, engano e perigo. Quando a gente vê placas no trânsito, ou aquelas plaquinhas, né, de piso molhado, geralmente é amarelo. O vermelho é paixão, desejo, energia, excitação, força, velocidade, poder, agressão, mas pode ser perigo, guerra, violência, raiva e ira. Então, também o vermelho tem esses dois lados. O branco, ele é paz, é pureza, espiritualidade, inocência, virtude, mas ele também, em culturas orientais, é morte.
Ele é frio e estéril também. O rosa é romantismo, ternura, mas ele pode ser ingenuidade, fragilidade, delicadeza. Então tem tudo isso também. O roxo, ele pode comunicar espiritualidade, mistério, intimidade, sensibilidade, mas também tristeza, crueldade, arrogância, luto e poder. O roxo, ele tá muito presente em coisas assim de mágica, né? Mas também na bruxaria tem muito roxo. Então tem que estar tendo esse cuidado aí. Porque às vezes você pesa muito uma cor e tá parecendo uma coisa que você não quer. Aí tem o laranja, que é entusiasmo, vitalidade, vibração, calor e expansão, prosperidade. Mas olha que engraçado, o laranja também, ele pode passar nervosismo, ansiedade, descontentamento e a imagem de barato. Porque tem algumas coisas que a gente vê no laranja, ou algumas marcas que são mais baratas, que ela usa o laranja simplesmente para isso. Então tem que ter cuidado também com o laranja. O preto, ele é respeito, formalidade, elegância, riqueza. Só que pode passar tristeza, luto, medo, infelicidade, remorso e raiva. Então, hoje eu não tô bem, vou usar preto. Mas aí você não passa nenhuma maquiagem, não coloca nenhum acessório, né? Aí fica complicado, porque você realmente vai passar essa imagem de tristeza, de luto e de isolamento, tá? Isolamento é muito adolescente, né? Então, por isso que quando nós temos a nossa fase depressiva, adolescente, nós usamos muito preto. E aí você envelhece e continua usando preto. Aí a imagem que você passa ainda é de adolescência. Então tem que ter muito esse cuidado também. O marrom é confiabilidade, conforto, resistência, estabilidade, materialismo, mas também pode passar a imagem de sujo, porque a lama, né? A cor da lama é o marrom. Então, infelizmente, se você também tá só de marrom, eu vou usar o marrom porque tá na moda. Aí coloca lá uma roupa marrom e que não tem nenhuma estrutura, que não tem assim nenhuma elegância, e aí não coloca nada de acessório, não coloca nada de maquiagem e acha que tá abalando porque tá na tendência. Só que não, né? Tá passando uma imagem ali, às vezes até de sujeira. O prata, ele é riqueza, glamour, naturalidade, suavidade, elegância, tecnologia e novo. O prata, ele geralmente em filmes a gente vê muito, né? Aqueles filmes tecnológicos, futuristas, o prata. E o ouro é totalmente o contrário, ele passa a imagem de antiguidade. Então, assim, ele vai combinar o ouro, realmente, os acessórios dourados, ele vai combinar mais com estilos mais elegantes, mais refinados, só que não tão futurista assim como o prata, ou muito fashionista, sabe? O prata acho que funciona melhor nesse sentido, né? Mas o ouro é riqueza, é extravagância, é calor, é prosperidade e grandeza. Aí tem as cores universais, isso é só para vocês terem conhecimento, que existe sim a cor universal, o azul marinho, marsala, o verde esmeralda, o rosa goiaba. Porém, o que acontece? Eu não sei minha coloração pessoal, então eu vou usar cores universais. Aí a pessoa, ela é clara, né, cabelo claro, olho claro, pele clara, e vai usar marsala, verde esmeralda e azul marinho. Vai ficar muito pesado para essa pessoa. Então, esse universal, ele tem que ter esse cuidado, sabe? Então, tem as outras cores que é mais claro, é rosa goiaba, então vai usar um mais claro, né? Então, se você souber respeitar as suas características, pelo menos, sem saber a tua coloração pessoal, eu tenho um cabelo mais escuro, então eu consigo segurar, digamos assim, cores escuras. Ou eu sou toda clarinha, então eu acho que eu vou ficar melhor em cores claras. Aí é a questão de tentativa e erro, né? Mas se você quiser, tem as cores universais para isso.
E os metais seria o rosé, a cor universal. Mas, como vocês viram lá na minha análise, o melhor é dourado, depois o cobre e por terceiro é o rosé. Então, assim, se eu vivesse só de universais, talvez eu não passaria a mensagem que eu gostaria de passar, né? Que daí me deixa mais elegante, mais harmônica. Então, a elegância, ela vem da harmonia, tá, gente? Então, eu vou tirar essa guia daqui. Então, ok, já sei que eu sou outono escuro, beleza. Mudou minha vida. Só que o que que eu faço com isso? Dessas cores, eu vou trazer o que eu preciso de assinatura visual, tá? Então, aqui que entra a parte do brand. Quando as pessoas vão ver eu usando marrom, e geralmente eu uso muito marrom, mesmo que o marrom não é a cor principal aqui. Mas vocês veem aqui na minha blusinha de baixo, o marrom. Vocês veem aqui na bordinha do meu óculos, é marrom. Então, eu sempre vou estar com alguma coisa marrom. Eu tenho bolsa marrom, sapato marrom, para poder trazer sempre o marrom, tá? Então, ele é a minha assinatura. Aí, o azul marinho, o bege, o verde militar e o vinho, eles são cores de suporte. E os coadjuvantes, como não é o meu forte, o preto e o branco, no meu caso ali off-white, né, então eles só entram como coadjuvantes. Então eles vão entrar para ter alguma peça ou outra, sabe, que eu tenho no meu guarda-roupa e eu vou manter. Ok, não tem problema. Quer continuar usando preto e branco? Usa, mas como coadjuvante e não os principais, né. Porque os meus principais, eles vão comunicar a inteligência que eu quero, a estabilidade, a autoridade que eu quero. E vai mostrar também, uma pitada feminina, ele vem da cor vinho aqui, né, que as cores mais femininas vai ser o lilás, o rosa, o vermelho, o vinho, o laranja, né, então, eu tirei um pouco do terracota e coloquei o vinho, tá. Então não é uma paleta fofa, é uma paleta de confiança, de passar conhecimento, tá. Então é nesse sentido que eu escolhi a minha paleta principal. E as simulações do antes e depois, aqui eu peguei as cores que me valorizam e as que apagam. No caso aqui, a minha foto original é essa daqui, eu já estava de terracota, então ele manteve, né, manteve ali, mas tem o vinho do lado, então eu vou trocar o terracota por vinho, isso vai levar um tempo, eu não vou jogar minhas coisas fora, mas para uma presença estratégica, lugares onde eu preciso mostrar minha autoridade, eu não vou usar o terracota, eu vou usar o vinho, eu vou usar o azul marinho, ou as cores ali que eu falei, o marrom, né. E tem o verde também, aqui tem um verde floresta, mas pode ser o verde militar também que funciona super bem pra mim. E aqui as cores que apagam, na verdade o preto ele pesa, né, que é a questão lá do meu cabelo, se ele estiver muito seco, muito, né, na cor natural dele, ele vai pesar, né, a cor preta. O cinza claro, ele apaga e o rosa claro enfraquece. Assim como o lilás, todas as cores clarinhas, amarelinho, tudo isso não vai funcionar bem para mim, tá? Então, o que eu tenho que evitar é branco puro. O pink frio também não funciona legal para mim, parece que eu não o pink é uma coisa e eu sou outra totalmente diferente. A minha pele fica muito mais amarelada quando eu vejo, o pink, né. E eu nunca gostei de pink. Quando eu fiz a coloração pessoal, eu entendi realmente o porquê. O azul royal vibrante, né, então não funciona também, eu sempre tenho que usar esse azul mais suave, que é o petróleo, ou o azul marinho. O preto e o branco juntos também, eles pesam muito, tem aquela questão do contraste. O neon é as cores muito saturadas, muito cheguei, né, que não funciona também na minha cartela, no meu nas minhas características. O lilás e o cinza, como eu já falei, tá. Então agora, gente, eu quero convidar vocês para assistir a próxima aula, porque é grande aqui o negócio, né, vocês viram que tem muitas coisas.
mas é um processo minucioso. Então, primeiro a gente cuida da cor e depois a gente vê a questão do posicionamento, que vai ser o quê? Vai ser corte de cabelo, rosto, né, as linhas do rosto, acessórios, tanto óculos, brinco, colar, tudo, decote, tudo isso vai entrar na parte de posicionamento e também, eh, Instagram, tipo foto de perfil, a bio, tudo que você está falando ali, se isso está conectando com o cliente que você deseja, tá. E arquétipos também, que é uma ferramenta do marketing maravilhosa que eu amo, que também influencia nos nossos estilos, nas coisas que a gente, divulga. Por exemplo, se eu quero passar inteligência, então se eu mostrar livros, se eu mostrar, eh aulas, conhecimento, essas pessoas vão entender que eu sou inteligente, entendeu? Então eu uso o arquétipo, um tipo de arquétipo, para demonstrar isso. E aí eu faço um teste para ver quais que são os meus arquétipos, e eu utilizo os elementos desses arquétipos na minha comunicação para trazer a consciência das pessoas de que aquilo é importante, do que eu tô falando, qual que é o meu mundo, quais que são as coisas que eu defendo, tá. Então, é muito completo esse do posicionamento. Eu convido vocês a participarem dessa aula, porque é super importante para você que é empreendedora, que é empresária ou que é profissional e quer, alavancar a sua carreira, ou você já é uma líder e quer se vestir como líder, essa aula é para você, tá. E outra coisa, bem importante agora, é o link diagnóstico. Como vocês viram lá no começo, deixa eu voltar aqui. Eu vou deixar um link aqui para você escrever. Esse diagnóstico, ele vai ser para a gente conversar sobre o seu estado atual, né, sobre o seu destino e qual que seria o caminho, a missão que a gente, faria para você completar essa sua, missão e chegar no seu destino, tá. Então, é uma conversa muito tranquila, né, são 15 minutos de conversa, uma coisa rápida, não quero fazer você perder o seu tempo. E é para você entender realmente se você quer, se é o teu momento de passar por uma mudança e por qual mudança que você vai passar, né. Se você já fez coloração pessoal comigo, você vai ter uma condição mais especial ainda, tá. Então, como eu gosto de valorizar as pessoas que já confiaram no meu trabalho, então vocês têm uma condição especial para participar desse diagnóstico, né. O diagnóstico não tem custo nenhum, o que teria o custo em si seria o caminho depois que a gente vai percorrer junto, mas aí eu falo ali para você certinho qual que vai ser o investimento, quais que são as formas de pagamento, tudo certinho, para que não tenha nenhuma dúvida, tá. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, eh, marque esse diagnóstico comigo para entender qual que é o teu objetivo de imagem e o seu estado atual, né, pra gente mudar isso aí, tá bom? Então eu vou deixar aqui o link de diagnóstico e para você que vai continuar assistindo às minhas aulas, né, eu vou fazer essa aula de posicionamento e também tem a aula de vestimenta, que é a aula mais importante que eu fecho todo esse padrão aqui dos códigos para chegar no final e mostrar quais são os looks, para quais a minha rotina, né, eh, reuniões, palestras, tem mais outras coisas, o descanso visual, tem quais roupas que eu vou para qualquer lugar onde eu sempre estou indo, né. Então, assim, é muito importante para fechar todo esse caminho aqui, tá bom? Então, obrigada, gente, por ter assistido até aqui. Eu espero vocês na próxima aula. Deus abençoe.